Olá, amigas, amigos e amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, saudação à nossa espiritualidade, à nossa ancestralidade, dias de nossas cabeças, das nossas emoções, a nossos mais velhos, mais velhas, e uma saudação aos mais novos também, aos nossos, aos contemporâneos. E vamos falar um pouco mais sobre saúde negra, vamos falar um pouco mais sobre um tema bem importante e pouquíssimo falado, que é a saúde mental negra no que tange um transtorno em específico, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, que é um transtorno bem comum e ainda pouco conhecido, e ainda menos conhecido quando se trata da população negra, quando se trata da questão da população negra, e o quanto isso afeta a nossa população. Nós, a ESAI-Afro, temos uma preocupação grande, não só com arte, não só com cultura afrodiaspórica, não só com o cotidiano, não só com as nossas lutas e disposições sociais, mas também com a nossa saúde. É importante a gente lidar com a nossa saúde, falar da nossa saúde, dos nossos desafios e do como o TDAH e o diagnóstico e tratamento para a pessoa negra em TDAH é confundido com vários estereótipos, como o estereótipo da violência, o estereótipo da grosseria, do lar perturbado, são gatilhos de racismo, não é? E isso afeta até mesmo na identificação de crianças, né? Porque esse transtorno se desenvolveu no nascimento ou bem próximo a ele, e pode transcorrer, se não bem tratado, e escalando numa dificuldade, num risco muito grande para as pessoas adultas. Então, tudo isso tem que ser visto, tudo isso tem que ser notado, tudo isso tem que ser falado com abertura para você, gente negra, pessoa negra, que está aí do outro lado, que precisa dessa informação. Então, para isso, esse canal está sempre aberto. Esse e as nossas outras redes, as redes vizinhas, estarão sempre abertas. E estão sempre à disposição para comentários, sugestões, para críticas construtivas, para pautas que vocês queiram ver faladas aqui, alguma coisa que vocês queiram que fale mais, que a gente pesquise e desenvolva um pouco mais, para vocês terem uma ideia um pouco mais aprofundada. Para isso, vocês podem se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, que vai fazer com que a gente tenha e ganhe alguma relevância no algoritmo do YouTube, faz com que a gente tenha e chegue mais longe, se vocês comentam, se vocês curtem, se vocês compartilham, se vocês divulgam organicamente. A gente agradece, que é um trabalho que a gente faz sério, um trabalho diário, é um trabalho literalmente, não é uma ocupação de lazer, não é uma ocupação somente por influência digital, mas é uma questão que a gente quer trazer conhecimento, informação e dialogar com vocês. Dialogar com vocês, dialogar com essas questões que a gente aprende, com essas questões que a gente tem em mente, essas questões que trazem, né, que são bem importantes para nós. Então, fiquem à vontade para aprenderem, compreenderem, e a gente vai discutir e falar um pouco sobre o TDAH. A sigla em inglês é ADHD, e a gente vai ver por quê. E a gente vai falar um pouco disso, vai falar um pouco até mesmo apontar que seja pessoas que possam algumas diretrizes, algumas linhas de pensamento, algumas pessoas ilustres negras que também já tiveram esse diagnóstico. Tudo isso é importante para a gente saber, tudo isso é importante para a gente discutir, não é? É bem importante. Está aqui, amigas, amigos e amigos. Eu gostaria de falar com vocês sobre esse ponto aqui. Está em inglês, mas eu posso falar com vocês assim um pouco rapidamente, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, descreve indivíduos que têm problemas devido a uma falha.
uma variação da atenção, impulsividade e ou hiperatividade. É bom saber que, de acordo com as normas psicológicas e psiquiátricas, também neurológicas, ou seja, médicas e psicológicas, existem três tipos de transtornos de atenção, déficit de atenção e hiperatividade, que um é só o déficit de atenção predominante, o outro é a hiperatividade em maior grau e o outro é um misto desses dois. Por isso que tem esse I/O. Esses dados são dados dos Estados Unidos, mas podem ser facilmente encontrados em populações também grandes do Brasil. Eles ocorrem em 5 a 8% de crianças em idade escolar e entre 2 a 4% de adultos. É bom dizer que alguns casos, ou uma grande quantidade de casos, migram da infância à adolescência, da adolescência à idade adulta, e assim até o fim da vida, porque se trata de um transtorno, uma desordem, né? Algo que pode ser colocado e é colocado no status da neurodivergência. É uma forma diferente de ser composto. Isso aqui eu estou falando de um modo ainda geral, falando ainda para toda a população. E o site que eu estou usando é um site importante. E vocês vão saber daqui a pouco por quê, que é o CHOP, Children's Hospital of Philadelphia. Estudos constantes no Hospital Infantil, né, da Filadélfia, em saúde mental de crianças e também de adolescentes. Foi desse instituto, um instituto que tem presente nesse hospital, que saiu a pesquisa que baseia essa relação entre TDAH e pessoa negra, feita em 2021, onde de 260 pessoas com TDAH, 116 dessas pessoas eram pessoas negras e elas tinham uma variação diferente de TDAH do que as que eram uma variação genética diferente. O que quer dizer isso? É que as pessoas negras têm uma forma de herdar o TDAH muito mais constante do que se pensava e muito mais divergente de sintomas, de intensidade de sintomas e tudo mais. Então, é muito importante que a gente tenha em mente toda esse histórico recente do TDAH. Então, a gente começa definindo o TDAH como uma variante de atenção, um SPAN na variante de atenção, uma impulsividade ou hiperatividade. São características principais de pessoas TDAH e eu tenho que confessar que eu sou também uma pessoa TDAH, eu que vos falo. Então, eu tenho propriedade em falar nisso, uma pessoa TDAH e um homem negro com TDAH. Então, o tema parte também de uma proximidade quase que instantânea. Então, isso é importante porque cria essa conexão com o tema e isso torna, diferentemente do que as pessoas pensam, algo mais medido, algo mais intenso da nossa parte. Pessoas com TDAH frequentemente têm dificuldades em casa, nas relações familiares, nas relações entre amigos, nas relações, até relações afetivas também, na escola e com outras crianças. Quando eu falo relações afetivas, eu digo, claro, mais com o passar do tempo, os adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes em diante, não as crianças. As crianças têm dificuldade em casa, é tipo aquela criança apimentada, peralta, que não para quieta, aquela criança que não consegue ter o mesmo comportamento médio, padrão, entre outras crianças, não consegue e não é incluída junto com outras crianças, brinca só, por conta de sua agressividade muito alta, da sua impulsividade, por conta da sua reatividade. Então, essas crianças têm uma certa dificuldade de inclusão com as outras crianças.
E na escola também, por conta do déficit de atenção, por conta da dificuldade de ficarem quietas, como se pedem, não que crianças precisem estar quietas no colégio, na escola, durante as aulas, mas elas precisam brincar, elas precisam se exercitar. Mas a hiperatividade de uma criança com TDAH é um passo bem além, ou vários passos além. Então, precisa a gente ver isso aí, a gente ter em mente isso aí, a gente pensar nisso aí como uma questão interessante, certo? As causas são complexas, como vocês podem ver aqui, e são muitas, são múltiplas. Elas podem ser hereditárias, podem vir por famílias, running families. Estudos indicam que há geralmente uma contribuição genética muito forte para o TDAH e outros fatores que podem contribuir incluem questões do nascimento, do berço, questões de fumo por conta da mãe durante a gravidez e algumas doenças na infância que podem ter como consequência isso. Não tem nada a ver com questões de pobreza e miséria diretamente, mas o meio influencia, basicamente influencia bem. E a instabilidade do meio nos primeiros anos, nos primeiros meses, embora as pessoas pensem que crianças, e pediatras dizem muito isso, não são afetadas por um meio hostil, por um meio belicoso, mas são, isso pode acarretar isso. Então, aqui tem os tipos de TDAH, e o predominantemente de desatenção ou inatentivo, né? Que é o tipo 1. Aí tem assim as características que não prestam atenção em detalhes, tem dificuldade de prestar atenção, não parecem escutar as pessoas, o que as pessoas dizem, está sempre perguntando e a pessoa sempre não ouve, sempre está por fora da conversa. Eu luto contra essas características, e isso é importante ser dito, porque às vezes a pessoa é tida como desatenta, às vezes a pessoa é julgada como arrogante, como no mundo da lua, quando na verdade tem uma variante, né, de déficit de atenção gritante, que não consegue focar num ponto e tem uma batalha muito grande com instruções, seguir instruções, o follow the rules, como diz o filósofo austro-britânico Wittgenstein, que ele diz que ele mesmo deve ter sido um TDAH, não há uma comprovação sobre isso, mas pode ser que sim. E ele tem essa questão de dificuldade de seguir, por que seguir as regras. E no nosso caso, pessoas com TDAH, não é nem por quê, é não consigo seguir as regras. Tenho dificuldade de me organizar, há um caos que paira por aí, desgosta ou evita tarefas que requiram uma constância de pensamento ou muito pensamento, perde coisas, isso é constante. Não é uma pessoa esquecida, distraída, não é distração, é déficit de atenção. Então, uma diferença muito grande de você ser uma pessoa distraída, porque está com muitas coisas na cabeça, ou porque está passando por um momento difícil ou muito bom, e você, de alguma forma, se distrai, porque está com sono ou algum fator externo, mas outra coisa é você ter déficit de atenção. E esquecem de atividades diárias, de realizar atividades diárias. Tem um outro, que é o tipo impulsivo de hiperatividade, que é quando a hiperatividade ela é, como é que eu posso dizer, ela é constante e predominante. Mexer demais as mãos e os pés, ter dificuldades em ficar sentado, isso são coisas que eu também, sintomas que eu também possuo. Andar, perambular, trafegar e se levantar frequentemente, excessivamente, ter dificuldade de trabalhar ou de ficar parado, né, quieto, o ato motorizado, falar muito, isso são questões que eu percebo muito bem em mim, ter dificuldades em esperar ter a sua própria vez, ou tomar a sua própria vez, interromper
excessivamente as outras pessoas. Isso é comum. E tem um tipo combinado, que é o tipo C, sabe? Isso é presente desde a infância e é muito mais grave quando isso não é diagnosticado por um médico, por um psicólogo, uma terapia. Não há um acompanhamento terapêutico na infância, porque isso vai acumulando coisas, isso vai produzindo problemas. Vamos falar aqui um pouco, vamos falar um pouco, amigas, amigos e amigos, agora que é um transtorno do neurodesenvolvimento neurobiológico, ou seja, tem raízes no nosso funcionamento cerebral, na nossa compreensão enquanto seres vivos, no nosso genoma, tem uma influência genética, tem uma influência biológica, tem uma influência desenvolvimental. Por isso, que o tratamento, a terapia psicológica, em quase que 99% dos casos, se dá por terapia comportamental, porque tem muito a ver com isso. Tem um fundo orgânico estabelecido em que estão envolvidos disfunções de circuitos neuronais associados com a capacidade de atenção e controle inibitório. Essas alterações possuem causa genética, como eu vos falei, associada a fatores ambientais, como também um ambiente hostil, a questão do meio, a influência do meio, a influência de algumas atitudes durante a gravidez, e tudo isso influencia também, o meio também influencia. E atuaram no cérebro imaturo, modificando o funcionamento adequado dos circuitos, sabe? Recentemente, teve o dia 13 de julho, que aqui vocês podem ver aqui embaixo, vou até mostrar para vocês. Calma aqui, olha. O Dia Mundial da Conscientização do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou ADHD, que é o Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Eu acho até interessante falar uma questão, antes de a gente partir para o lado da pessoa negra, né? E por que transtorno e por que desordem? Essas expressões, em última instância, elas são semelhantes, não vou dizer sinônimas, mas elas são semelhantes. Embora eu acredite que há uma diferenciação lá no fundo, vamos dizer assim, e que a gente pode dizer que faz uma diferença bem interessante, faz uma questão bem interessante, que é desordem tem muito a ver com aquilo que foi dito, né? Uma alteração do circuito imaturo, algo que de repente saiu, escapou, como diz a música do Caetano, ficou fora da ordem, ou está fora da ordem. Dista, ou é dispa da ordem. O transtorno já é uma coisa mais sedimentada, já é uma coisa que já vem de natureza diferente. É ir por um outro caminho, vamos dizer assim. No fim, pode-se chegar ao mesmo oceano de semântico, né? Você pode chegar ao mesmo lugar semântico. Você tem uma desordem e tem um transtorno, mas é bom a gente fazer essa diferenciação para poder a gente entrar na questão. Então, 13 de julho é um dia mundial da conscientização do TDAH. E agora, essa semana, dia 10, teve o dia da saúde mental. Então, por que não falar da saúde mental negra e por que não falar da saúde mental para as pessoas negras com TDAH? Não é? Então, são coisas que a gente deve falar sempre. São coisas que a gente deve tratar sempre. A gente tem sempre muita coisa para mostrar, tem sempre muita coisa
para dizer, e a gente fica sempre receoso, né? Porque tem muita coisa que escapa aos nossos olhos e a gente precisa dar atenção a isso. Vamos lá falar agora da questão do TDAH para a pessoa negra. Aí eu queria sedimentar três conceitos para vocês, para dar esse passo, para encaminhar para a segunda e última parte do nosso vídeo, nosso diálogo. Primeiro ponto é o estigma da pessoa negra. Nós temos o estigma de violência, de rudeza, de agressividade. E vocês viram que a impulsividade, a agressividade, a desregulação emocional são sintomas do TDAH. Então, quando uma pessoa negra tem esses comportamentos, logo ela se diz que é o comum da pessoa negra. Entende? Esse é o estigma. As pessoas negras estão vistas por uma ótica racista como pessoas normalmente agressivas, normalmente violentas, rudes, grossas. E essa visão animalizada da pessoa negra, do homem negro, da mulher negra, perdura desde a colonização, da escravização, e tem feito parte do racismo científico, tem feito parte do, das pré-condições para esse racismo científico, que foi um racismo religioso, e a evolução se dá até hoje, quando uma criança negra está diante de um médico, de um profissional de medicina branco, em lugares como Estados Unidos, em lugares como o Brasil, em outros lugares do mundo afora, onde a incidência de profissionais da área de psiquiatria, da área de neurologia, da área de psicologia tem crescido. Eu conheço vários profissionais da psicologia cada vez mais aumentando com grande qualidade, não só quantidade, que são pessoas negras e que trabalham essa identificação, que é importante para uma comunidade, uma minoria social, uma comunidade marginalizada, como o estudo da Julie Lee Morse. Por que questões de raça interferem no diagnóstico e tratamento do TDAH, do ADHD em inglês, né? Por que isso interfere? E aqui temos uma matéria na Black History Month, né? Uma série, né? Que aqui tem o TDAH na comunidade afro-africana durante o mês da história negra, né? E aí, além, essa entidade aqui, a CAHADD, né? Que é a comunidade para as pessoas com TDAH, né? Déficit de atenção, promove, né, o aumento do entendimento, do diálogo e do acesso às fontes para pessoas com TDAH dentro da população negra, para quebrar esse estigma, para romper com esse estigma e com o estereótipo que está atrelado, acorrentado, vamos dizer, a esse estigma. Né? Que não só o indivíduo negro é violento, tende a ser violento, mas ele também tende a ter um lado desestabilizado, a ter uma perturbação na estrutura familiar que faz com que esse menino e essa menina de cor, como dizem nos Estados Unidos, tenham por si só distúrbios que não são possíveis de serem tratados porque são externos, são fatores ambientais externos. E o TDAH não quer diagnosticado porque se tem esse estereótipo e esse estigma. Porque, mais uma vez eu repito, são profissionais brancos, em sua grande predominância, tratando de pessoas negras, indígenas, latinas, de
populações das quais essa pessoa não conhece e nem tem interesse de conhecer, vicissitudes, questões, medos, desconfianças, porque o maltratamento da pessoa negra nas redes de saúde, em algumas unidades, faz com que a pessoa negra esteja reticente a procurar. Então, além da estigmatização, da estereotipação e da diferença de tratamento, também há desconfiança que faz com que a pessoa negra nem leve seu filho, sua filha, filho para um profissional, nem procure a ajuda profissional. E isso tem consequências muito grandes, problemas sérios. Só nos Estados Unidos são 17 milhões de crianças e adultos com TDAH, como vocês veem aqui em cima, 17 milhões. É uma população maior que a população de Portugal, por exemplo. É um contingente extremamente grande só nos Estados Unidos. E isso tem de qualquer idade, gênero, etnicidade, religião, condição socioeconômica. Pelos Estados Unidos, que é um país bem grande, isso é uma fatia considerável de uma população, sabe? No Brasil, não está muito longe desse número em milhões. E cada vez mais o número de pessoas negras que estão aqui, elas aumenta, porque elas estão sendo diagnosticadas, seja na infância, na adolescência, ou, no meu caso, na fase adulta, por falta de instrução lá atrás, por desconfiança, por estereótipos, estigmas, esse excesso não veio. Então, a CHOP, voltando ao Children's Hospital of Philadelphia, ele fez um estudo no qual colocou pessoas negras com TDAH para serem vistas. E, a partir daí, despertou-se, deu um start para que a gente visse que é um problema de saúde mental negra. E é um problema genético, sabe? E porque nossas mentes, nosso aparato mental, nossa psique, ela tem um componente ancestral que é difícil de pessoas não negras entenderem. Nós temos também um componente que vem para além do nosso familiar, e vem para além do nosso hábito de conexões de amizades e conexões de colegas de trabalho, de estudos, seja lá o que for. São conexões que vêm de antes, são conexões espirituais, vamos dizer assim, e isso interfere também em heranças, né? Eu acho interessante a gente ver isso, sabe? E essa frase aqui é bem interessante, né? Frequentemente, ou bem frequentemente, TDAH não é reconhecido, é mal diagnosticado, é mal rotulado e é mal cuidado na comunidade afro-americana ou africana-americana, na comunidade negra dos Estados Unidos, na comunidade negra do Brasil. Os estigmas são os mesmos, sabe? Porque a conversa passou de geração em geração, sabe? Então, quando você envolve um transtorno que envolve agressividade, impulsividade, que envolve desregulação emocional, que envolve desatenção, que envolve uma série de questões, que também traz questões interessantes, como multifoco, criatividade em excesso, produtividade, quando se consegue dar um fluxo a esse turbilhão de pensamentos e coisas. A hiperatividade pode trazer muita coisa, mas também traz problemas físicos como insônia, estresse, estafa, burnout, dependendo de todas as características, e também, quando não tratados, o TDAH traz problemas de ansiedade, ansiedade generalizada, traz problemas de síndrome de pânico, traz problemas de depressão, traz problemas de abuso de substâncias, possibilidade desse problema, traz problemas de outros transtornos sérios, e
uma pessoa negra, nesse sentido, quando é criança e quando ela passa para a adolescência, com as nossas leis, vamos falar um pouco do Brasil, elas não são tratadas como uma vítima de problemas que são sanados com saúde mental, e não manicômios. Aqui ninguém defende manicômio. Se trata de um tratamento humanizado, específico, terapêutico, sério, e não choques e torturas, como se fazia antigamente. Transtornos e desordens mentais não são loucura. O conceito de loucura já é um conceito problemático, sabe? O conceito de normalidade mental já é um conceito problemático. Isso aqui já são outras discussões. Já partimos de estigmas, já partimos de alusões, já partimos de questões diferentes. Então, a gente, como ser humano, a gente tem racialmente, o recorte racial, culturalmente estabelecido, ele faz com que a normalidade de um grupo não seja a normalidade do outro. Esse perspectivismo, esse contextualismo, vamos dizer assim, conceitual, é que diferencia quando você diz que um indivíduo negro é agressivo e um indivíduo negro branco é agressivo. No caso do branco, pode ser TDAH, pode ser outro transtorno, pode ser um fator psicológico. No caso do indivíduo negro, é uma questão de que ele é assim, é o lado dele que é desestabilizado. Ali, entendem que aí há o estigma, aí há a, a estereotipação, aí há o preconceito, aí há o racismo, aí há a consideração socio-racial, político-econômica, tudo. Tudo isso influencia num diagnóstico e num tratamento lá atrás, na criança, no adolescente, no adulto. Para vocês verem como as coisas se entrelaçam, se encadeiam, como os fatores não médicos, não biológicos, influenciam e entram na questão da medicina, na questão social. E como isso é ruim, e como isso faz sofrer quem já está sofrendo, quem não tem esse tratamento. Então, é muito importante a gente evitar problemas seríssimos, porque com saúde mental não se brinca. Saúde mental é coisa séria, não é loucura. Nós vivemos numa sociedade que já era disfuncional, e a pandemia trouxe ainda mais problemas, trouxe ainda mais síndromes, trouxe ainda mais transtornos, acentuou e exacerbou os que já existiam. E é preciso, com o que a gente aprendeu nas perdas e nos problemas que a pandemia trouxe, sejam eles os problemas das perdas de entes, de pessoas, para a doença, como também a questão do lockdown e a questão de tudo aquilo que a nossa própria biologia, nossa psicologia mudou tanto, e isso é muito importante de a gente ver. Pode ver aqui, nesse ponto, aquilo muito do que eu falo. Veja, o TDAH pode ter potencialmente consequências devastadoras, incluindo falhas e problemas escolares, no trabalho, estresse familiar, disfunção familiar, que é uma coisa mais grave, problemas de relacionamento, uso, questões de uso de substância, como eu citei, delinquência. A cabeça de uma criança com TDAH ela está muito mais suscetível a problemas de contornamento de conceitos, de construções sociais, de construções socioético-políticas, e isso faz uma influência muito grande. Uma suscetibilidade a acidentes. Uma pessoa TDAH que dirija um carro tem problemas sérios, porque ela pode ter dificuldades de concentração numa hora que é inoportuna e provocar e ser vítima de acidente. Dificuldades legais e jurídicas, né? Provenientes desse caos interno e também a diminuição grande da expectativa de vida por conta dessa suscetibilidade 2 ou 3 vezes maior, segundo o estudo
Julie Lynn Marks, ela diz que, de fato, indivíduos com TDAH têm mais do que o dobro de risco de morte, mais frequentemente devido a causas não naturais, como acidentes, de vários tipos, de trânsito ou não. Isso varia. E essa probabilidade é muito maior do que pessoas que não têm o transtorno. Que conseguem, desculpem, direcionar muito dessa questão da atenção, né? Não perdem a atenção, não perdem o foco, como acontece várias vezes com uma pessoa com TDAH. Então, amigos, aqui é só a introdução. A gente vai falar, mais uma vez, como eu falei na semana passada, sobre o racismo nas artes, também sobre a questão do humor negro. Aqui também, tudo que a gente vai falando nessas lives de vídeos de sexta, a gente vai tratar em cursos dessa aí, tá? A gente vai tratar muito mais detidamente de todas essas coisas que a gente lançou em Brainstorm aqui. A gente vai tratar dos estigmas, dos estereótipos, vai tratar das porcentagens, vai tratar de textos, vai tratar... Porque a gente precisa que as pessoas negras saibam disso. Vai procurar fazer um texto de apoio, vai procurar depoimentos de profissionais da área de saúde, de profissionais da área da assistência social, que lidam muito com isso, com essas questões, que têm que lidar com essas questões, pessoas de organizações não governamentais, de coletivos, que estão diretamente com a maioria das pessoas negras que estão colocadas em comunidades, estão colocadas em periferia, e isso é preciso que a gente vá até esses lugares, que a saúde venha até nós e desestigmatize, e desestimule essas estereotipações, essas pré-condições, esses preconceitos, e a gente tenha definitivamente como falar que a porcentagem, a quantidade de pessoas com TDAH dentro da população negra é gigantesca e maior ainda do que ela já está sendo notificada, ela ainda é subnotificada, e a gente precisa muito mais de compreensão. A gente precisa muito mais entender muita coisa para poder a gente falar, discutir e abertamente. Aproveitando o dia 10 de outubro, que foi o dia da saúde mental, aproveitando o 13 de julho, uma data de conscientização para o TDAH, aproveitando tanto dessas coisas que a gente precisa, né? E não só em novembro, mas no ano inteiro, que a gente precisa cuidar dos nossos, das nossas, dos nossos, precisa realmente prestar atenção na saúde mental negra, e é isso, nesse esforço que a gente está fazendo, e explicando um pouco do TDAH, explicando um pouco da porcentagem e dos problemas que incidem sobre o diagnóstico e o tratamento de pessoas com TDAH, apontando algumas definições, falando um pouco disso falando, e por último, a gente precisa falar aqui é o Children and Adults with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, que é o CHAD, que é o site que vocês estão vendo aqui. E eu prometi para vocês falar um pouco de personalidades. O Jean-Michel Basquiat, já falado em muitos dos nossos vídeos, era uma pessoa diagnosticada na infância com TDAH. Há incidência sobre atores como Will Smith e outras personalidades que são negras com TDAH, ou que já tiveram TDAH e foram tratadas. Infelizmente, isso não é uma realidade para todas as pessoas no mundo, né? No Brasil, nos Estados Unidos, seja lá onde for. As pessoas negras não têm acesso à saúde, não confiam no sistema de saúde, seja público ou privado, não confiam no tratamento que vão ter, porque já sabem que serão estereotipadas, já sabem que serão estigmatizadas, já sabem que se virá delas, então elas não procuram, elas não sabem nem do que têm, não são nem diagnosticadas. Então, isso é prejudicial. E quando são mal diagnosticadas, porque não há aquela empatia, não há aquela ideia de profissionais que tenham empatia, a não ser as grandes e os grandes profissionais negros que estão sendo formados, negras, negros e negros,
que estão se dedicando à psicologia, à psiquiatria, ciências cognitivas, à neurologia, às neurociências, ao estudo biológico, genético, e que se dedicam fortemente, que têm que ser valorizadas, têm que ser multiplicadas também. Então, essa foi a intenção de trazer esse tema, essa foi a intenção de trazer essa discussão. Não tem um intuito de ser fechado, porque vamos fazer o curso. E no curso a gente vai falar muito mais, vai ter um material bem mais elaborado. Aqui a gente joga ideias para a gente debater. Aguardo que vocês comentem, compartilhem, falem, inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação e aguardem o próximo, que a gente vai voltar aí em breve com outro tema na próxima sexta-feira com uma convidada especial. Tá bem? Até a próxima.